Olá, amados irmãos e amigos, você que nos assiste através deste vídeo, eu quero expressar a minha gratidão a Deus em poder estar compartilhando a palavra de Deus. O autor aos Hebreus diz no seu capítulo 4, versículo 12, diz o seguinte: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Paulo também, instruindo ao jovem Timóteo a respeito das Escrituras, diz lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, que a palavra de Deus, ou seja, toda a Escritura, é divinamente inspirada e proveitosa, divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em toda a justiça. Por quê? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído ou habilitado para toda a boa obra. E hoje, na verdade, não sei o momento que você vai estar assistindo este vídeo, se pela manhã, tarde ou noite, mas eu quero refletir com você a respeito do que o apóstolo Paulo trata na primeira carta à igreja de Corinto, no seu capítulo 15. Na verdade, o apóstolo, neste capítulo 15, ele está falando sobre um assunto muito importante, que é sobre a ressurreição de Cristo. O maior marco da história, Cristo, ele veio a este mundo, ele encarnou, o Verbo encarnou, mas o maior evento que podemos assim afirmar que foi a ressurreição de Cristo. E o apóstolo trata neste capítulo 15, ou seja, 58 versículos, trazendo luz à mente dos irmãos de Corinto, e trazendo luz também às nossas mentes. E é isso que as Escrituras, aquilo que o apóstolo Paulo trata em todas as suas cartas, é trazendo luz para o nosso entendimento. E eu quero compartilhar com você esta noite, hoje, estou falando noite porque eu não sei o momento e eu peço desculpas a você, mas eu quero refletir com você sobre este assunto. E o tema nós podemos tirar do próprio texto, E se Cristo não tivesse ressuscitado? Essa é uma pergunta, E se Cristo não tivesse ressuscitado? Mas Ele ressuscitou, e esta é a grande esperança, O que nos trouxe esperança, morte e ressurreição de Cristo. Então eu quero tratar com você, e quero que você me acompanhe na leitura deste texto em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 12 ao versículo 22, 1 Coríntios 15, versículo 12 ao versículo 22, e diz: ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns entre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se, na verdade, os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou,
Cristo ressuscitou e dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Amados, durante seu ministério terreno, Jesus disse que ele ressuscitaria. Desde então começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e padecesse muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto, e que ao terceiro dia ressuscitasse. Mateus, no seu capítulo 16, ele narra sobre isso. Até mesmo os inimigos disseram a Pilatos, lá em Mateus capítulo 27, lembrando-nos de que aquele embusteiro, aquele enganador, quando ainda vivo, afirmou: depois de 3 dias ressurgirei ou ressuscitarei. De acordo com Jesus, a ressurreição seria o maior sinal para a humanidade sobre quem ele realmente era. Quando os fariseus pediram-lhe um sinal, lá em Mateus capítulo 12, ele se referiu a Jonas, permanecer no ventre de um grande peixe por 3 dias e 3 noites. E disse que esse era o tempo que ele estaria no coração da terra. Se não fosse pela ressurreição, o ministério de Jesus teria terminado. Suas reivindicações teriam sido ignoradas. Ele teria sido apenas mais um mártir religioso e teria sido esquecido há muito tempo, assim como muitos foram esquecidos. Nos primeiros 10 versículos de 1 Coríntios 15, que nós estamos lendo, que Paulo reservou esse capítulo para tratar sobre este assunto, Paulo fala sobre algumas das evidências da ressurreição, não tanto como uma prova, mas como um lembrete, porque ele diz no versículo 11, acompanhe por favor, versículo 11: então, ou seja, eu, ou sejam eles, assim pregamos, e assim haveis crido. Assim pregamos e assim crestes. Parece estranho para nós que alguns desses cristãos aceitaram uma parte da verdade sem a outra. Sem dúvida, eles haviam sido influenciados pelas filosofias pagãs e as religiões de onde tinham vindo, As pessoas daquela época, assim como nos dias de hoje, tinham muitas ideias errôneas sobre o que acontece com os seres humanos após a morte. Tem muitas pessoas com dúvida ainda hoje. Mas, apesar do fato de que a ressurreição dos crentes é ensinada no Antigo Testamento, no ensino de Jesus durante seu ministério terreno e no ensinamento dos apóstolos, muitos dos cristãos de Corinto estavam tendo sérias dúvidas sobre este assunto, sobre isso. São essas dúvidas que Paulo lida com bastante força, com bastante sabedoria, com a mente em Cristo, diante da revelação que recebeu em 1 Coríntios capítulo 15. Seu primeiro argumento é simples, o argumento de Paulo é lógico. E ele diz no versículo 12 o seguinte: ora, se se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos,
como dizem alguns entre vós que não há ressurreição de mortos. Os irmãos de Coríntio acreditavam na ressurreição de Cristo. Então, como poderiam eles, logicamente, negar a verdade geral da ressurreição? Se Cristo ressuscitou dentre os mortos, obviamente, a ressurreição é possível. Se não há ressurreição dos mortos, no versículo 13 afirma, também Cristo não ressuscitou. Então, primeiro, se Cristo não tivesse ressuscitado, quais seriam as consequências? Quais seriam as consequências? E essas consequências, certamente, se Cristo não tivesse ressuscitado, afetaria a mim e a você. Nos versículos 14 ao versículo 19, Paulo demonstra que a ressurreição de Cristo é essencial para a nossa fé. Ele mostra aqui, ele dá aqui, ou seja, ele mostra consequências desastrosas que resultariam se Cristo não tivesse ressuscitado dentre os mortos. E é sobre essas consequências que eu quero tratar com você, mostrando para você também, trazendo certeza para os nossos corações, o que Cristo, nos trouxe, o que Ele nos presenteou, com a ressurreição. Ele primeiro aqui, no versículo, amados, no versículo 14, na primeira parte do versículo, ele mostra que a pregação do Evangelho não teria sentido se Cristo não tivesse ressuscitado. E ele diz o seguinte aqui, se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. Primeiro, de não haver ressurreição de Cristo, seria a de que a pregação do Evangelho seria vã, completamente sem sentido. Como Paulo havia dito anteriormente, o coração do Evangelho é a morte e a ressurreição de Cristo em nosso favor. E ele diz no capítulo 15, versículo 3 e 4, por favor, acompanhe comigo, ele diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ora, amados, sem a ressurreição, Jesus não poderia ter vencido a morte. E a morte seria para sempre o conquistador do homem. Sem a ressurreição, a boa nova do Evangelho seria uma má notícia. E não haveria nada que valesse a pena pregar. Sem a ressurreição, o Evangelho seria uma mensagem desesperada, seria uma mensagem vazia, de bobagem, sem sentido. Se o Senhor não venceu o pecado e a morte, fazendo um caminho para os homens seguir em vitória, não há evangelho para proclamar. Essa seria a primeira consequência. Segunda consequência, nós podemos ver no mesmo versículo 14, ele continua dizendo: e também é vã a vossa fé. A fé em Cristo seria inútil. E ele diz: e se Cristo não ressuscitou, então vossa fé também seria vã. Assim como sem a ressurreição não faria sentido pregar a Cristo, a fé nele também seria inútil. É isso que as Escrituras nos diz. A fé em tal evangelho seria inútil
Seria uma fé vazia, vã, sem propósito. Um Salvador morto não poderia dar vida. Então, se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou e não vamos ressuscitar. Nós, então, só poderíamos dizer como o salmista diz lá no Salmo 73, certamente eu tenho purificado o meu coração em vão. Se não houvesse ressurreição, a galeria dos fiéis, lá em Hebreus capítulo 11, ao invés, seria a galeria dos insensatos, dos homens que viveram pela fé: Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Moisés, Raabe, Davi, os profetas e todos os outros teriam sido fiéis para nada. Eles teriam sido escarnecidos, açoitados, presos, apedrejados, afligidos, maltratados e mortos completamente em vão. Todos os crentes, em todas as épocas, teriam crido em nada, vivido para nada e morreram também por nada. Essa também seria a segunda consequência. A terceira consequência que nós podemos ver registrada na Bíblia, se Cristo não tivesse ressuscitado, ele nos diz no versículo 15, que todas as testemunhas e pregadores da ressurreição seriam mentirosos. Mentirosos. Versículo 15, ele nos diz: e assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, então toda pessoa que alegou ter testemunhado o Cristo ressuscitado e toda pessoa que pregou o Cristo ressuscitado é um mentiroso. Inclusive o apóstolo Paulo, que reservou esse capítulo 15 para explicar esta verdade, defendendo sim a ressurreição de Cristo. E os outros apóstolos também que falaram sobre a ressurreição. Negar a ressurreição é chamar os apóstolos e todos os outros líderes da igreja do Novo Testamento de mentirosos. Então, não há possibilidade, como algumas pessoas afirmam, que tal erro poderia ter sido inocente ou ingênuo. Essas testemunhas jamais poderiam ter sido homens honestos que apenas estavam enganados. Se Cristo não ressuscitou dentre dos mortos, eles eram mentirosos e conspiraram juntos por suas mentiras, por ser coerentes, e harmonizada nessa mentira. E se os apóstolos e os profetas e os escritores do Novo Testamento mentiram sobre o coração do Evangelho, por que deveríamos crer em qualquer outra coisa que eles disseram? Então, por que os seus ensinamentos morais seriam considerados inspirados e sublimes, e assim, flagrantemente, falsificaram seu ensino sobre a ressurreição de Jesus? Toda a verdade do Novo Testamento se mantém de pé ou cai junto com base na ressurreição. Embora Paulo não mencione especificamente, segue-se claramente, amados, que se a ressurreição não fosse verdade, o próprio Cristo mentiu, ou na melhor das hipóteses, estava
tragicamente enganando ou enganado, em qualquer caso, ele não poderia qualificar-se como o divino Filho de Deus ou Salvador do mundo e Senhor. Ou se os escritores do Novo Testamento completamente deturparam o que Cristo e os apóstolos ensinaram, então o Novo Testamento seria um documento sem valor que nenhuma pessoa razoável poderia confiar. Essa é a terceira consequência. A quarta consequência, que está no versículo 16 e 17, que nos diz que todos os homens ainda estariam em seus pecados. Olha só, olha a sequência dessas consequências. Versículo 15, o capítulo 15, versículo 16 e 17 diz: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Trágico. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, então os cristãos não seriam melhores espiritualmente do que o não cristão. A razão é que, se Jesus não ressuscitou dos mortos, então o pecado ganhou vitória sobre ele. Portanto, continuará a ser vitorioso sobre todos os homens, ou seja, a morte. Se Jesus permaneceu morto, então, quando morrermos, nós também permaneceremos mortos e condenados. Porque Romanos 6,23 diz: o salário do pecado é a morte. E se permanecermos mortos, então a morte e a punição eterna são a única perspectiva para crentes e descrentes. E se Cristo não ressuscitou, então Ele não trouxe o perdão dos pecados, ou a salvação, ou a reconciliação, ou a vida espiritual, seja para agora ou para a eternidade. Mas o fato é que Deus ressuscitou, mas também por causa de nós, a que há de ser imputado, conforme diz Paulo em Romanos capítulo 4, versículo 24 e 25, diz: imputado a nós os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. O apóstolo João, no capítulo 14, versículo 19, diz: porque Jesus realmente vive, nós também viveremos. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo no madeiro. Sim, Deus com a sua destra o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. Isso lá, o apóstolo Pedro falando em Atos capítulo 5, na pregação ainda para Israel. Essa seria também uma consequência muito triste. E a quinta consequência que nós podemos ver neste relato do apóstolo Paulo está exatamente no versículo 18, quando ele fala dessa consequência, ou seja, todos os cristãos de todas as épocas estão perdidos eternamente. No versículo 18, quando ele afirma o seguinte: e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Dormir era um eufemismo comum para a morte. Se não há ressurreição dos mortos, então cada um dos santos do Antigo Testamento que morreram estão
para sempre perdidos. Obviamente, a mesma consequência se aplica a todos os cristãos que morreram desde que Paulo escreveu esta carta até hoje. O próprio Paulo, os outros apóstolos e todos os cristãos de todos os outros anos iriam passar a eternidade em tormento, sem Deus e sem esperança. A sua fé teria sido em vão, seus pecados não teriam sido perdoados e seu destino seria a condenação. Vamos para mais uma consequência. Eu quero que você ouça, preste atenção nessas consequências. E a próxima consequência está no versículo 19. Ou seja, os cristãos seriam as pessoas mais miseráveis da terra. Versículo 19. Se esperamos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Amados, à luz das outras consequências, essa última consequência é bastante óbvia. Ou seja, o que ele está dizendo? Sem a ressurreição e a salvação e as bênçãos que ela traz, o cristianismo seria inútil e lamentável. Sem a ressurreição, não teríamos um Salvador, não haveria perdão, não haveria evangelho, não haveria fé significativa, sem vida e sem esperança de que qualquer uma dessas coisas. Portanto, se Cristo ainda está morto, então Ele não pode ajudar-nos em relação à vida futura. E Ele não pode nos ajudar agora, no tempo presente. Se Ele não pode nos dar a vida eterna, Ele não pode melhorar a nossa vida terrena também aqui. A vida cristã seria uma zombaria, uma farsa, uma piada trágica. Mas nós não devemos lamentar. Sabe por quê? Nós não devemos lamentar por essas consequências que o apóstolo Paulo apresenta se Cristo não tivesse ressuscitado. Você sabe por que nós não devemos lamentar? Você sabe por que você não pode, não deve lamentar? Porque, amados, o Evangelho é a boa notícia de Deus. Paulo não encerra o seu pensamento no versículo 19, mas ele continua imediatamente. Ele diz no versículo 20, mas na realidade Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Graças a Deus. Graças a Deus. Sim, amados, olha só, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Que maravilha! O fato da ressurreição, mas na realidade Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Ele continua, amados, olha só, vamos ler até o versículo 22. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos serão vivificados em Cristo. Paulo aqui
chama Jesus de as primícias dos mortos. No Antigo Testamento, antes de os israelitas colherem suas colheitas, deveriam trazer uma amostra representativa, chamado os primeiros frutos, ao sacerdote como oferta ao Senhor. A colheita total não poderia ser feita até que fosse oferecido os primeiros frutos. Essa é a imagem que é usada aqui nesse texto. O fato de que Jesus é a primícia dos que dormem indica que o restante da safra vai ser colhido. Sua ressurreição significa que há mais a seguir. Mais uma vez, aqueles que dormem são aqueles que já morreram. Neste caso, os justos mortos, cujos corpos ainda não estavam na sepultura. Assim como Adão foi o precursor de todos os que morreram, Cristo é o precursor de todos os que serão ressuscitados para a vida. Adão trouxe a morte ao mundo e todos nós morremos, mas Cristo trouxe a vida eterna a este mundo e todos os cristãos vão viver através dele, todo aquele que nele crê. Nós podemos concluir, amados, essa nossa reflexão, esse nosso tempo, como dissemos no início, temos de chegar a uma decisão firme em nossas mentes sobre a ressurreição, porque sem a ressurreição não haveria cristianismo. Então, tanto a ressurreição de Cristo e a nossa própria ressurreição no futuro faz toda a diferença para vivermos nesse mundo. O homem pode destruir a vida, talvez alongá-la, alguns dizem até criá-la, mas o poder de Deus é maior ainda. Só Ele pode ressuscitar os mortos, porque Paulo, falando aos Efésios, no seu capítulo 2, que mostra a minha condição, a nossa condição, a condição de todos aqueles que ainda estão sem Cristo, e ele diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. A ressurreição de Jesus, depois de 3 dias na sepultura, foi o mais poderoso evento de todos os tempos. É através dessa grande demonstração de poder que encontramos a esperança para o futuro. Algo melhor está por vir para todos nós que cremos em Cristo. Para você que venha a crer em Cristo. Se ressuscitamos com Cristo, estamos confiantes de que seremos ressuscitados com Ele para toda a eternidade. Eu espero que você compreenda o que Paulo diz sobre este assunto. Ele vai discorrendo muito mais sobre isso. Eu quero apenas trazer luz para a sua mente a respeito desses versículos que nós lemos, do versículo 12 ao versículo 22. Mostrando as consequências, e essas consequências eu posso dizer que ela assim ainda está para aqueles que não creem que Cristo ressuscitou para lhe dar vida. Mas se você crê que já toda essa obra de Deus através de Cristo Jesus foi por amor a você. E as consequências, é assim, quando nós conhecemos a Cristo pela fé, nós estamos livres dessas consequências, e conforme ele diz no versículo 17, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Cristo ressuscitou para trazer esperança a todo aquele que crê. Espero que você possa estar crendo em Cristo como seu único Senhor e Salvador, e que você
tenha certeza no seu coração que Cristo ressuscitou para lhe dar vida. E que você possa, assim, crer em Cristo de todo o seu coração. Eu quero orar nesse instante. Amado Deus, eu quero te dar graça, Senhor, pela tua bendita e maravilhosa palavra. Ó Deus, obrigado pela tua obra maravilhosa, por nos amar de uma forma incondicional. Peço a Deus que o Senhor, com teu Espírito, possa estar iluminando mentes, abrindo os olhos espirituais para que haja da parte do Senhor uma compreensão na vida de todos que vão estar ouvindo esta mensagem, para que elas percebam, ó Pai, aquelas ainda que não te conhecem como Senhor e Salvador, que elas possam saber das consequências que elas estão vivendo sem ter a Cristo como Senhor da sua vida. E que assim, Deus, elas possam perceber que toda essa obra foi motivada pelo teu amor para conosco, porque é o seu tempo, o Senhor morreu por cada um de nós pecadores. E que assim, Pai, através deste conhecimento, a mente seja iluminada pelo teu Espírito ao ponto de despertar para a tão grande salvação que há em Cristo Jesus. Obrigado, meu Deus, pela manifestação da tua graça, do teu amor e do teu poder através de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e muito obrigado por poder estar, conosco ouvindo esta palavra, tá bom? Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo no canal Graça no Brasil. Deus abençoe.